No dia 21 de julho de 2015, celebramos o quinto centenário de nascimento de São Filipe Neri, um dos santos mais marcantes da história da Igreja. Conhecido como o Apóstolo da Santa Alegria, Filipe Neri nasceu em 21 de junho de 1515 em Florença, Itália. Sua vida é um exemplo de como servir a Deus com alegria e leveza, mesmo diante das dificuldades. Neste vídeo, vamos mergulhar na trajetória desse santo tão especial, entender suas virtudes, milagres e o legado que deixou para a Igreja e para todos nós. Prepare-se para conhecer uma história inspiradora, repleta de fé, caridade e, acima de tudo, alegria contagiante. Os santos são verdadeiros modelos para todos nós. Suas vidas concretas nos ensinam, de maneira prática, como servir a Deus e praticar as virtudes no dia a dia. São Filipe Neri, com seu caráter jovial e bondoso, ficou conhecido como o Santo da Alegria ou o Jogral de Deus. Ele é considerado o padroeiro da Santa Alegria, sendo um poderoso intercessor especialmente nos momentos de tristeza ou depressão. Em tempos difíceis, sua história nos lembra que é possível encontrar leveza e esperança mesmo diante dos desafios, mostrando que a alegria é uma virtude cristã fundamental. Filippo Romolo Neri nasceu em uma família tradicional de Florença, na região da Toscana. Filho de Francisco Neri e Lucrecia da Mociano, cresceu em um ambiente de fé e valores sólidos. Desde pequeno, Filipe demonstrava uma bondade contagiante, sendo chamado carinhosamente de Pippo Buono, o bom Filipinho. Sua infância foi marcada por episódios de alegria, mas também de provações, como a perda precoce da mãe. Apesar disso, encontrou na madrasta Alexandra uma verdadeira mãe, que o amou e educou com carinho. Esses primeiros anos moldaram o coração generoso e alegre que marcaria toda a sua vida. Felipe aprendeu as primeiras letras com o professor Clemente, que lhe ensinou a ler, escrever e contar. Desde cedo, mostrava-se curioso e reflexivo. Dois episódios da infância ficaram marcados. Certa vez, empurrou a irmã escada abaixo por querer silêncio para pensar, e em outra ocasião, caiu com uma mula carregada de frutas em um porão, saindo ileso e rindo da situação. Esses fatos mostram não só sua vivacidade, mas também a proteção divina que o acompanhava desde pequeno. Sua educação continuou no convento dominicano de São Marcos, onde teve mestres que influenciaram profundamente seu desenvolvimento intelectual e espiritual. Aos 18 anos, Felipe foi enviado para a casa do tio Bartolomeu Romolo, em São Germano, para iniciar-se na carreira de comerciante. Apesar de se esforçar nos negócios, seu coração estava voltado para coisas mais elevadas. Aproveitava cada oportunidade para rezar e evangelizar, perguntando aos clientes se sabiam rezar ou se haviam feito a Páscoa. O tio logo percebeu que Felipe não tinha vocação para o comércio, mas sim para a vida espiritual. Para ele, a oração era uma necessidade vital, e essa busca constante por Deus foi o que guiou seus passos dali em diante. Em 1534, movido por um impulso sobrenatural, Filipe partiu para Roma sem avisar a família. Chegou à Cidade Eterna com poucos recursos, mas logo encontrou abrigo na casa de Galeotto del Cascia, aristocrata conterrâneo. Em troca de aulas para os filhos do anfitrião, Filipe recebia hospedagem e o necessário para sobreviver. Seu quarto era simples, mas sua vida era marcada pela oração e pelo exemplo de santidade. Rapidamente, sua fama de homem virtuoso se espalhou, chegando até sua família em Florença, que já pressentia sua vocação para a santidade. Após 2 anos de vida reclusa, Filipe decidiu retomar os estudos, cursando filosofia com os agostinianos e teologia na Universidade La Sapienza. Apesar do esforço, não se adaptou ao sistema acadêmico da época, preferindo a vivência espiritual ao estudo formal. Mesmo assim, surpreendia os eruditos pela profundidade de seus conhecimentos teológicos. Despojou-se de quase todos os livros, mantendo apenas a Suma Teológica e a Bíblia, que considerava essenciais. Sua busca era por uma fé viva e prática, mais do que por títulos ou reconhecimento acadêmico. Durante 17 anos, Filipe viveu como leigo em Roma, dedicando-se ao apostolado com doentes e pobres.
Frequentava hospitais e se inscreveu na Confraria de Santa Maria da Purificação, ajudando enfermos no Hospital São Tiago dos Incuráveis. Mesmo sem ser sacerdote, pregava a palavra de Deus e realizava visitas às 7 igrejas de Roma, uma devoção popular que mais tarde se tornaria tradição no oratório. Sua dedicação aos necessitados lhe rendeu o título de Apóstolo de Roma, mostrando que a verdadeira santidade se manifesta no serviço ao próximo. Na Igreja Santa Maria da Estrada, Filipe conheceu Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Inácio chegou a convidá-lo para integrar a Companhia de Jesus e partir em missão para as Índias, mas Filipe preferiu aguardar os desígnios de Deus. Mesmo assim, incentivou muitos jovens a ingressarem na ordem jesuíta. Inácio dizia que Filipe era como um sino. Chamava os outros para a igreja, mas permanecia do lado de fora, cumprindo sua missão de maneira única e independente. Em 1544, Filipe Neri viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida espiritual. Enquanto rezava na catacumba de São Sebastião, pediu ao Espírito Santo que lhe concedesse um grande fervor. Foi então que, segundo relatos, um globo de fogo entrou por sua boca e se alojou em seu peito, provocando uma sensação de calor intenso e uma palpitação violenta do coração. Esse fenômeno foi tão forte que, após sua morte, médicos constataram que suas costelas estavam arqueadas para acomodar o coração dilatado. Esse milagre marcou profundamente sua missão e sua alegria contagiante. Após o milagre do Pentecostes, Filipe passou a sentir palpitações violentas sempre que praticava ações espirituais. O calor em seu peito era tão intenso que, mesmo no inverno, precisava abrir portas e janelas para se refrescar. Esse fenômeno era visível para quem convivia com ele, tornando-se um sinal da presença do Espírito Santo em sua vida. O fogo divino que o consumia era fonte de alegria, energia e inspiração para todos ao seu redor, tornando-o ainda mais carismático e próximo das pessoas. Por volta de 1547, Filipe passou a frequentar a igreja da Arquiconfraria de São Jerônimo da Caridade, onde um grupo de sacerdotes se reunia em comunidade. Ali nasceu o Oratório de São Filipe Neri, um espaço de oração, partilha e formação espiritual. Filipe se destacou por sua alegria e capacidade de atrair jovens, especialmente aprendizes e empregados de banco. Com palavras simples e gestos acolhedores, incentivava-os a buscar a virtude desde a juventude. O oratório se tornaria, mais tarde, uma das grandes contribuições de Filipe para a Igreja. Em 1548, Filipe fundou, junto com Persiano Rosa, a Confraria da Santíssima Trindade. O objetivo era promover a devoção eucarística e a assistência aos peregrinos e convalescentes. A confraria introduziu em Roma a exposição do Santíssimo Sacramento nas 40 horas, uma prática que se espalhou por toda a cidade. O trabalho dos confrades inspirou pessoas de todas as classes sociais, inclusive o Papa Clemente VIII, que chegou a servir os pobres pessoalmente. A caridade e a devoção eram marcas registradas das iniciativas de Filipe. Filipe Neri não se contentava apenas com o trabalho nos hospitais e igrejas. Ele percorria ruas e praças de Roma, abordando pessoas com perguntas simples e diretas sobre a fé e a vida cristã. Sua maneira cativante de falar sobre Deus conquistava corações e despertava o desejo de conversão. Era, acima de tudo, um semeador da santa alegria, mostrando que a fé pode ser vivida com leveza e entusiasmo. Sua presença nas ruas tornou-se símbolo de esperança e renovação para muitos romanos. A personalidade de Filipe Neri era marcada por uma alegria contagiante e uma bondade sem igual. Era descrito como alguém de belíssimas feições, sempre alegre e jovial. Sua natureza brincalhona e seu modo de tratar as pessoas faziam com que todos se sentissem acolhidos e amados. Discípulos e amigos testemunhavam que, após conversar com Filipe, era impossível não querer voltar. Sua capacidade de atrair pessoas para o caminho de Deus era notável, e poucos escapavam de sua influência positiva. Um dos traços mais marcantes da espiritualidade de Filipe Neri era o amor profundo pela Eucaristia. Durante a celebração da missa, seu fervor era tão grande que precisava se distrair para conseguir se concentrar no rito.
Deus o agraciou com dons extraordinários, como êxtases, levitações e discernimento dos espíritos. Sua devoção à Eucaristia era acompanhada de uma ternura especial pela Virgem Maria, a quem recorria com orações simples e sinceras, recomendando sempre aos seus discípulos a devoção mariana. Além do amor à Eucaristia, Filipe Neri cultivava uma devoção terna e quase infantil à Virgem Maria. Ele recomendava aos seus discípulos uma oração simples: Virgem Maria, Mãe de Deus, roga a Jesus por mim. Essa devoção mariana era vista como elemento indispensável para o progresso na virtude. Filipe acreditava que a intercessão de Maria era fundamental para a vida cristã e incentivava todos a recorrerem a ela nos momentos de dificuldade e alegria. Aos 36 anos, Filipe Neri foi orientado por seu confessor, Pi Rosa, a se tornar sacerdote. Após mais estudos, foi ordenado em 29 de maio de 1551. Como sacerdote, dedicou-se especialmente ao confessionário, onde passava grande parte do dia ouvindo e aconselhando fiéis. Sua fama de confessor, conselheiro e mestre das almas se espalhou rapidamente, e muitos buscavam sua orientação espiritual diariamente. O oratório, que já existia de forma informal, ganhou ainda mais força com sua ordenação. Com o aumento do número de seguidores, as reuniões do oratório passaram a ser realizadas em igrejas e depois foi necessário dividir os grupos devido à grande procura. O método era simples: leitura de textos edificantes, comentários do padre e diálogos abertos entre os participantes. Não havia regras rígidas, apenas o compromisso com a caridade e a busca pela santidade. Entre os discípulos de Filipe estavam figuras importantes, como Francisco Maria Tarugi e o historiador César Barônio, que mais tarde se tornariam cardeais. Inspirado pelas histórias de São Francisco Xavier e outros missionários, Filipe e seus discípulos pensaram em partir para as missões no Oriente. No entanto, após consultar um santo cisterciense, recebeu a resposta de que sua missão era em Roma, onde Deus o destinava para salvar almas. Filipe então dizia: quem faz o bem em Roma, o faz a todo o mundo. Essa compreensão reforçou seu compromisso com a cidade e com o apostolado local, mostrando que a santidade pode ser vivida onde estamos. O oratório surgiu de forma simples, sem estatutos ou listas de membros, sendo uma experiência de comunidade espontânea e livre. A congregação do oratório se tornou um modelo único na igreja, representando a figura do sacerdote secular em sua expressão mais genuína. O vínculo entre os membros era apenas a caridade, sem votos ou promessas formais. Essa liberdade e simplicidade permitiram que o oratório se adaptasse às necessidades dos tempos e das pessoas, tornando-se uma referência de espiritualidade e serviço. O método do oratório era baseado na simplicidade e na afetividade. O exercício cotidiano da Palavra de Deus era feito de modo fácil, familiar e frutífero. Não havia espaço para discursos retóricos ou debates acadêmicos complexos. O objetivo era falar ao coração, promovendo exortações e fervores mais afetivos do que intelectuais. Filipe não queria que o oratório se envolvesse em questões escolásticas, preferindo sempre a abordagem prática e acessível a todos. Em 1575, o Papa Gregório XIII concedeu a Filipe Neri e seus discípulos a Igreja de Santa Maria em Valicela, dedicada à Natividade de Maria. Esse ato oficializou a congregação do oratório, reconhecendo sua importância para a Igreja. As constituições aprovadas pelo Papa Paulo V em 1612 reforçaram o caráter livre e caritativo da comunidade, destacando que o único vínculo entre os membros era a caridade. O oratório se consolidou como uma instituição singular, dedicada à evangelização e ao serviço. Para combater o protestantismo, Filipe encarregou seu discípulo César Barônio de escrever uma verdadeira história da Igreja, refutando as falsas versões dos hereges. Barônio dedicou 30 anos à obra Annales Ecclesiastici, que se tornou referência na historiografia católica. O trabalho de Barônio, incentivado por Filipe, foi fundamental para a defesa da fé e para o fortalecimento da identidade católica em um período de grandes desafios para a Igreja. A música sempre teve papel importante no apostolado de São Filipe Neri.
Ele introduziu o canto de motetes latinos e italianos entre os sermões e ao final das reuniões do oratório. Muitos músicos talentosos foram atraídos para o grupo, e a música se tornou parte essencial da espiritualidade oratoriana. O canto ajudava a criar um ambiente de alegria e elevação espiritual, tornando os encontros ainda mais marcantes e inspiradores para todos os participantes. Apesar de ser conhecido como o Santo da Alegria, Felipe Neri nunca deixou de lado a responsabilidade e a disciplina. Exigia obediência dos membros e hóspedes do oratório, chegando a expulsar aqueles que não se adequavam aos princípios da comunidade. Ao morrer, deixou um documento com severos juízos sobre alguns membros, mostrando que sua alegria não era sinônimo de permissividade, mas sim de compromisso com a verdade e a santidade. Felipe Neri não hesitava em tomar decisões difíceis quando necessário. Chegou a denunciar ao Santo Ofício um de seus discípulos mais antigos, que foi preso por 1 ano e depois absolvido. Mesmo assim, Felipe não o recebeu de volta na comunidade, apesar das súplicas de outros membros. Esses episódios mostram que, embora fosse misericordioso, Felipe também era firme na defesa dos valores e da integridade do oratório. Apesar de ser um defensor ardoroso do papado, houve momentos em que Filipe discordou do Papa. Um exemplo foi a questão da conversão do futuro Henrique IV da França. Filipe aconselhou o Papa Clemente VIII a aceitar a reconciliação, mas não conseguiu convencer-lo de imediato. Atuou então por meio de seu discípulo Barônio, confessor do Papa, orientando-o a negar a absolvição até que o Papa aceitasse o conselho. No final, a França reconheceu Filipe como um de seus santos protetores. A Congregação do Oratório, fundada por São Felipe Neri, permanece até hoje como um exemplo de comunidade livre, fraterna e dedicada à evangelização. No Brasil, a Congregação do Oratório de São Paulo é a única em atividade, mantendo vivo o espírito de alegria, simplicidade e serviço que Filipe deixou como herança. O oratório continua sendo um espaço de acolhida, formação e missão, fiel ao carisma de seu fundador. Felipe Neri sempre teve um carinho especial pelos jovens. Acreditava que a juventude era o momento ideal para abraçar a virtude e o serviço a Deus. Por isso, dedicou grande parte de seu apostolado à formação de jovens, orientando-os com alegria, paciência e firmeza. Muitos deles, tocados por seu exemplo, abandonaram as frivolidades do mundo e se entregaram totalmente a Deus. Filipe sabia que, ao conquistar o coração dos jovens, estava garantindo o futuro da igreja. O carisma de Felipe Neri era tão grande que, em uma única ocasião, converteu 30 jovens dissolutos. Sua voz, suas maneiras e sua alegria eram irresistíveis. Além das conversões, Felipe foi agraciado com dons extraordinários, como curas milagrosas e intervenções prodigiosas em favor dos enfermos. Esses sinais reforçavam ainda mais sua fama de santidade e atraíam multidões em busca de orientação e consolo espiritual. A vida de oração era o centro da espiritualidade de Felipe Neri. Ele dedicava longas horas à contemplação, buscando sempre a união com Deus. Acreditava que nada ajudava mais o homem do que a oração, e por isso incentivava todos a cultivarem esse hábito. Sua própria experiência mostrava que a oração é fonte de alegria, força e discernimento, capaz de transformar vidas e renovar a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Apesar de sua fama e dos dons extraordinários, Felipe Neri sempre cultivou a simplicidade. Antes de morrer, queimou quase todos os seus escritos, restando apenas alguns sonetos. Não buscava reconhecimento ou glória pessoal, mas sim servir a Deus e ao próximo com humildade. Essa simplicidade era uma de suas maiores virtudes, tornando-o ainda mais próximo das pessoas e acessível a todos. Entre os discípulos de Felipe Neri estavam figuras de grande destaque, como Francisco Maria Tarugui e César Barônio. Esses homens formados no espírito do oratório deram continuidade ao trabalho iniciado por Felipe, expandindo a congregação e levando seu carisma a novos lugares. O legado de Felipe se perpetuou através desses sucessores que mantiveram viva a chama da alegria, da caridade e da simplicidade.
O espírito do oratório, inspirado por Filipe Neri, é marcado pela liberdade, pela fraternidade e pela busca constante da santidade. Não há regras rígidas, mas sim o compromisso com a caridade e o serviço ao próximo. Essa flexibilidade permitiu que o oratório se adaptasse a diferentes contextos e necessidades, tornando-se uma referência de espiritualidade para pessoas de todas as idades e condições sociais. O impacto de São Filipe Neri na Igreja foi profundo e duradouro. Sua proposta de um sacerdócio secular, livre de votos formais e centrado na caridade, influenciou gerações de padres e leigos. O oratório se tornou um modelo de comunidade cristã, mostrando que é possível viver a fé de maneira alegre, simples e comprometida com o Evangelho. Até hoje, sua influência pode ser sentida em diversas partes do mundo. Para São Filipe Neri, a alegria era uma virtude fundamental da vida cristã. Ele acreditava que servir a Deus com alegria era o caminho para a verdadeira santidade. Sua vida foi um testemunho de que é possível enfrentar dificuldades e sofrimentos sem perder o sorriso e a esperança. A alegria de Filipe era contagiante, atraindo pessoas de todas as idades e condições sociais para mais perto de Deus. Filipe Neri valorizava a oração simples, feita com o coração. Recomendava aos seus discípulos orações curtas e sinceras, como a jaculatória à Virgem Maria. Para ele, o mais importante era a sinceridade e a entrega a Deus, mais do que fórmulas complexas ou longas meditações. Essa abordagem tornava a espiritualidade acessível a todos, independentemente do nível de instrução ou experiência religiosa. O ambiente do oratório era marcado pela acolhida e pela fraternidade. Todos eram bem-vindos, independentemente de sua origem ou condição social. Felipe fazia questão de tratar cada pessoa com respeito e carinho, criando um clima de confiança e amizade. Essa abertura era um dos segredos do sucesso do oratório, que se tornou um verdadeiro refúgio espiritual para muitos. São Filipe Neri faleceu em 26 de maio de 1595, deixando um legado de santidade, alegria e serviço. Sua morte foi sentida por toda Roma, e rapidamente sua fama de santidade se espalhou por toda a Igreja. Foi canonizado em 1622, sendo reconhecido como o Santo da Alegria. Sua vida continua a inspirar cristãos de todas as épocas a buscar a Deus com alegria e simplicidade. A canonização de São Filipe Neri confirmou sua importância para a Igreja e para o mundo. Sua devoção se espalhou rapidamente, e ele passou a ser invocado como intercessor, especialmente nos momentos de tristeza e depressão. O exemplo de Filipe mostra que a santidade é acessível a todos e que a alegria é um caminho seguro para Deus. Sua festa é celebrada em 26 de maio, sendo lembrado como o apóstolo da alegria. Para concluir, recordamos uma das orações preferidas de São Filipe Neri. Virgem Maria, Mãe de Deus, roga a Jesus por mim. Que possamos, inspirados por seu exemplo, buscar a Deus com alegria, simplicidade e confiança. Que a intercessão de São Filipe Neri nos ajude a enfrentar as dificuldades da vida com esperança e bom ânimo, servindo sempre ao próximo com amor e generosidade. O exemplo de São Filipe Neri permanece atual e necessário. Em um mundo marcado por tristezas e desafios, sua mensagem de alegria, esperança e serviço ao próximo é um convite para todos nós. Que possamos aprender com ele a viver a fé de maneira leve, acolhedora e comprometida, tornando-nos também apóstolos da alegria em nosso tempo. São Filipe Neri nos ensina que a verdadeira alegria nasce do encontro com Deus e do serviço ao próximo. Sua vida é um convite para que, mesmo em meio às dificuldades, não percamos a esperança nem o sorriso. Que possamos levar adiante sua mensagem, sendo luz e alegria para todos ao nosso redor. Que a santa alegria de Filipe Neri inspire nossos dias e fortaleça nossa caminhada de fé. Neste vídeo, percorremos a vida e o legado de São Filipe Neri, o apóstolo da Santa Alegria. Vimos como sua infância, juventude, vocação sacerdotal e fundação do oratório marcaram profundamente a história da Igreja. Sua alegria, simplicidade e dedicação ao próximo são exemplos para todos nós.
Que possamos seguir seus passos, buscando sempre servir a Deus com alegria e espalhar esperança por onde passarmos.